Bem, pessoal, então na nossa segunda aula de cartografia temática foi abordada a questão, apresentei para vocês uma parte introdutória de cartografia, que está inclusive relacionado com a parte de definição e aplicações, né? E aqui está a definição de cartografia em que a gente não consegue enxergar direito até em virtude das cores utilizadas, né? Então, também da seguinte forma acaba não sendo possível a gente enxergar de forma adequada. E aí a gente chega aqui um fundo claro, uma letra escura, fica muito mais simples da gente conseguir enxergar essa definição. Então, é uma definição mais completa, né? Se a gente pegar lá a cartografia, arte e ciência de fazer e usar mapas, aqui a gente vai um pouco além, né? Que é a ciência da representação e estudo da distribuição espacial. Então, para representar é fazer, né? Estudar seria o uso, né? O estudo por meio dos mapas, para estudar a distribuição espacial dos fenômenos. Então, aqui, tanto natural quanto social. Então, a cartografia não é apenas para representar o relevo, mas também para representar aspectos sociais, as relações entre esses fenômenos, também as transformações que ocorrem ao longo do tempo. Então, a cartografia ela permite a gente fazer esse tipo de análise. Se eu tenho mapas em diferentes anos, eu consigo, por exemplo, fazer esse tipo de análise. Por meio de representações cartográficas, e aí tem um aspecto que vai desde. Tem gente chegando na aula. Deu certo entrar aqui. Que vai desde a parte que eu destaquei aqui, que vai desde a parte natural e social da Terra, a representação desses fenômenos. Então, esse é um aspecto a se destacar. Um outro ponto é a questão de ser um modelo icônico, que ele tenta representar por termos adequados os objetos. Então, a ideia é a gente representar esse objeto de forma adequada. E quando a gente fala da cartografia sistemática, que foi aquela que vocês viram no semestre passado, basicamente o nosso foco era representar algumas propriedades mais vistas, né? Por exemplo, a gente tinha lá nos mapas a questão do próprio modelo 3D do terreno que era o relevo era representado por meio de curvas de nível, a gente tinha as estradas, a gente tinha em geral a representação de elementos que são visuais, visíveis, né? Quando a gente vai para a cartografia temática, ela já trata de temas que vai além dessa simples representação do terreno, né? E essa é a definição de cartografia temática. Então, a cartografia temática ela vai tentar representar não apenas as propriedades vistas, mas também as propriedades conhecidas dos objetos. Por exemplo, quando a gente fala por exemplo, do mapa climático, por exemplo, nem sempre a gente consegue ver, lógico que a gente percebe tudo, mas é diferente a gente pegar um mapa climático por exemplo, um mapa de rodovias, né? E a questão é uma propriedade que é conhecida, é lógico, vai depender do especialista, tudo. É um exemplo de mapa temático. Quando a gente representa também algum aspecto social, algum índice, por exemplo, de desenvolvimento, alguma coisa assim, nem sempre é algo que é visto, né? Visto ali diretamente. Né? É uma propriedade, é um elemento que vai depender do especialista, aquele especialista ele tem que conhecer. Então, a cartografia temática ela vem nesse sentido, né? De representar além das propriedades vistas, né? E sim as propriedades conhecidas. Aqui são vários
Eu não vou ficar retomando o pessoal com detalhes, até porque está lá no vídeo, né, que eu fui. Mas tem as formas da gente denominar os tipos de mapa. Aqui a gente vai abordar mapas temáticos, esse nome mesmo, mas ele poderia ser chamado de outras formas, né? Aí eu fui passando vários exemplos e isso vou mais passando, né? Aqui é um mapa de regiões em que eu quero diferenciar cada região utilizando a cor. Aqui é um exemplo de os aplicativos de internet, em que também utiliza a cor para diferenciar o que cada país opta, né? O que mais utiliza, né? Aqui, aqui seria a taxa de fertilidade, que acho que vocês viram na aula passada com a professora Ana Paula, que ela fala alguma questão da comunicação cartográfica, né, em que aqui o objetivo seria transcrever a noção de ordem e as cores utilizadas para essa finalidade não está tão adequado, né? Então, se você bate o olho aqui na legenda, você não pega uma noção de ordem utilizando essas cores, né? Para mim, olhando aqui, o vermelho acaba chamando mais atenção, embora o vermelho não seja o valor mais alto de taxa de fertilidade, né? Embora ele chame, salte mais aos olhos, né? Professor, Claro, claro. nesse seu exemplo, o senhor falou do vermelho, a, a dissociação por cores, eu, num primeiro momento, achei que era exatamente isso. O azul é tal índice, o verde é tal índice, o vermelho é tal índice. Mas também se coloca uma questão ordinal, como, por exemplo, uma cor mais escura, um índice maior, uma cor mais clara, um índice menor? Exatamente. Exatamente, Fernando. Na próxima aula, justamente, eu vou falar sobre variáveis visuais, que estão um pouco ali dentro da teoria do Bertin, que a Ana comentou, e daqui a pouco a gente vai ver. Mas o mapa, quando a gente faz, ele não tem que ser um mapa para a gente ver. Desculpa, não tem que ser um mapa para a gente ler, né? Então, da forma como você falou, você olha a legenda, aí eu tenho que olhar na legenda para. A ideia é que eu já tenho uma associação direta, o máximo possível, né? Que vai facilitar a visualização. Você concorda comigo? Se a gente seguisse essa lógica que você falou, cores mais claras até mais escuras, eu não precisaria nem olhar a legenda, né? Lógico, eu olharia para ter uma noção de valores, né? Mas se fosse para fins comparativos, diretamente por meio da cor, eu já conseguiria identificar isso daí. Né? E comparar direto, o Brasil e a Argentina ali, um é mais do que o outro. Enfim, alguma coisa nesse sentido, Fernando. Ficou claro? Ótimo. Aqui um exemplo em que eu quero diferenciar as classes de cobertura do solo, né? E eu coloquei isso daqui justamente pelo fato de ter uma pergunta de concurso, né? Em que qual que é o tipo de escala empregada? Escala, pessoal, em outro sentido, tá? Não é aquela escala de 1 para 1 milhão, 1 para... aqui é no sentido desses elementos aqui. Então, nesse caso, a resposta seria nominal, em que o meu principal foco no mapa de cobertura do solo é diferenciar, né, os elementos, né? Não é ordenar, tampouco não tem um intervalo ali estabelecido. A parte relacional, interpolar, são coisas que fogem da disciplina de cartografia temática. Também outro exemplo de mapa. Então, aqui, Fernando, você perceber é amarelo, laranja e vermelho, né, pessoal? Então, aqui eu já tenho uma noção de ordem. Eu bato o olho aqui, embora eu não saiba exatamente os valores, aí eu tenho que olhar na legenda, mas a gente bate o olho aqui já tem ideia de que os estados representados em vermelho são estados mais populosos, né? A cor já dá esse indicativo direto. Aqui é um exemplo também esse daqui é um exemplo interessante. Pessoal, vocês conhecem aqui o Brasil, sabem que bem aqui perto do mar, né? A gente tem altitude igual a zero, certo?
Sim, senhor. Se vocês não soubessem isso daí, vamos imaginar que é um outro país, eu não sei se tem país vizinho ou não, se é mar ou não é, enfim. A gente tem esse conhecimento, mas se a gente não tivesse, e eu perguntasse para vocês sem a legenda, qual cor chama mais atenção? O amarelo ou o verde? Verde. Verde. Todos concordam que é o verde? Então, a princípio eu falaria, o verde é mais alto do que o amarelo, né? E aí você vê um branco ali no meio também, né? Uma cor bem clarinha. Vai falar, é mais baixo ainda, né? Certo? Faz sentido o que eu tô falando, né? Não é só eu que tenho essa impressão, né? Sim, faz sentido. E aí, quando a gente olha parte para a legenda, a gente vê que essas cores, o verde ele é o mais baixo, seriam lugares mais com altitude menores, né? Que procede aqui na representação. Aí vai para um amarelo, depois vai para o branco, aí amarelo, laranja e vermelho. Então, quando a gente olha esse tipo de representação, talvez a gente poderia utilizar outras cores para representar isso daí de uma forma um pouco mais adequada, tá? Aqui a questão da análise temporal, em que eu posso trabalhar com mapas de diferentes anos para fazer esse tipo de análise, né? Aqui um outro exemplo em que vocês até viram na aula passada, no vídeo passado, em que... Ponto, linha e figura. Oi? Ponto, linha e figura. Isso, e aí teve a professora Ana falou a respeito também da variável visual tamanho, que ela falou, deu abertura para isso, e a gente vai ver na próxima aula, em que aqui eu tenho círculos que são proporcionais à quantidade, né? Então, à medida que esse círculo é maior, ele representa uma quantidade maior, né? É a única variável visual que ela é adequada para representar a quantidade, tá? E aqui a gente tem uma noção de... As cores aqui, vocês percebem que as cores já seguem uma noção de ordem? A gente consegue perceber isso daí, né, diretamente. Aqui um exemplo também que utiliza os pontos, né, para representar, em que cada ponto representa uma quantidade de cabeças de animais, quantidade de animais, né? Aqui também tem um outro mapa que representa alguns setores aqui. Título, população economicamente ativa. Então, essa parte de título é uma parte importante. Aqui, além de representar a quantidade, eu tenho, dentro dessa quantidade, eu tenho os variados setores, né, os 3 setores. Aqui, outro exemplo de mapa que eu faço, de certa forma, uma crítica, que também as cores não transcrevem uma noção de ordem, concordam comigo? Da mesma forma com que a gente viu previamente. É interessante eu falar isso, porque quando a gente vai passar a fazer os mapas, e essa é uma parte bacana, que a gente se depara com algumas dificuldades. Eu vou confessar para vocês que não é uma coisa tão simples, né? E a gente, quando está fazendo o mapa, a gente tem as dificuldades, e a minha crítica aqui é no sentido construtivo mesmo, né? E é legal quando a gente está presencialmente, né, fazendo os mapas, que eu vou provocando vocês, né? Porque não é uma tarefa fácil, nem sempre a escolha da cor, da combinação de cores é uma tarefa fácil. E aqui a minha crítica é nesse sentido, né? Que eu pego essas cores e não transcreve para a gente uma noção de ordem direto, né? Bem, aqui são vários exemplos também que seguem a mesma lógica. Aqui, a questão do norte geográfico, quando trabalho com mapa seria o norte quadrícula, tem alguns detalhes. Aqui também é outro exemplo, que utiliza a variável visual cor para a finalidade de mostrar aqui uma noção de ordem. Não só uma ordem, mas uma quantidade aqui também, né? Vocês concordam comigo? Então, lá na legenda tem a porcentagem, né, no caso, um mapa de obesidade. Aqui um outro exemplo de mapa de cobertura vegetal. Na verdade, seria um mapa hídrico, né, no meu ponto de vista, porque o azul chama muita atenção, né? Então, eu poderia
trabalhar com uma cor menos saturada para representar isso. Esses são mapas que eu vou pegando na internet, né, de exemplo, que estão lá, e só para a gente discutir e ver como que a gente deve fazer. Exemplo de mapa de metrô, quero diferenciar as linhas, mapa de fluxo, então, em que a espessura da linha ela é proporcional à quantidade de pessoas. A gente percebeu nesses mapas que a principal variável visual utilizada é a cor, né? Antigamente não era, hoje é, né? Pessoal, alguma dúvida desse slide? Tranquilo? Algum comentário? Quem não puder falar, quiser colocar no chat, fiquem à vontade. Acho que foi tranquilo, prof. Os vídeos são bem esclarecedores e os exemplos ajudam muito a entender. Tá, beleza. Se tiverem qualquer dúvida, pode. Com relação às cores aí, é bom padronizar de uma mais clara para uma mais escura? Exatamente, Fábio. Sempre a gente segue essa linha, tá? Entendi. Sempre a gente segue essa linha. E assim, o que a gente tem que tomar, às vezes, cuidado, se eu trabalho do branco ao preto, né? Passando pelos tons de cinza. É que a gente não consegue ter tantas classes, sabe? Então, se eu tiver mais de 5 classes, já fica difícil de eu perceber a diferença de tonalidade entre os tons de cinza, por exemplo. Então, você vai achar que um é muito parecido com o outro. Então, por isso que, às vezes, a gente utiliza cores, né? E vai fazendo esses trabalhos. Depois a gente vai explicar a questão de círculo das cores, coisas nesse sentido, o que a gente pode adotar, cores quentes, frias, enfim. Só para adiantar, cores quentes, vai do amarelo para o laranja, né, vai até o vermelho, né, do amarelo até o vermelho. E é uma combinação interessante de se utilizar, né, que a gente pode trabalhar dentro com diferentes tons, né, ali de amarelo, laranja, e o vermelho também pode ser um pouco mais claro, um pouco mais escuro. Então a gente consegue, nesse sentido, trabalhar com mais classes, né? Não tem tem menos limitação se comparado aos tons de cinza que eu mencionei, tá bom? E, pessoal, na nossa terceira aula, foi que o Fernando comentou a respeito de ponto linear, né? Eu vou deixar até vou abrir o QGIS aqui, vai ficar abrindo enquanto eu sigo na apresentação. Estão vendo aqui o slide? Sim, prof. Beleza. Basicamente aqui uma revisão da aula anterior, né? Tá, pessoal, se a gente lembrar a pergunta da primeira aula, muito simples, né? A importância da cartografia temática na geografia, né? Que foi a primeira pergunta. Com base no que estão aí no curso de geografia, já foram tendo um conhecimento do que é geografia, e provavelmente quando vocês viram aqueles mapas ficou fácil, né? A própria definição de cartografia, o aspecto social, ambiental. Então, tudo isso deu embasamento para vocês responderem a pergunta, tá? Bem, e aí passamos para essa aula em que a gente discutiu as formas de representação dos fenômenos, que nada mais é do que eles podem ser representados por ponto linear dependendo da escala, tá? Aqui, ó, abrindo o QGIS, a gente tem, quando eu vou criar uma camada vetorial no QGIS, uma camada no QGIS, uma camada vetorial, criar nova camada, por exemplo, shapefile, aqui tem algumas opções, ó, tipo de geometria. Quando eu venho aqui, eu tenho pontos, múltiplos pontos, né? Ou tenho linha e polígono, que seria a área. Então, pessoal, isso já dá um indicativo de que qualquer coisa que eu for representar, ou vai ser por ponto, por linha, ou por área, ou por polígono, certo? Então, esses são os tipos de geometria. Isso tem relação direta com a escala, tá?
isso tem relação direta com a escala. Bem, consigo ver mais gente. Consigo ver também o chat. Bem, pessoal, aqui um exemplo, foi um exercício que eu propus para vocês aqui dentro da disciplina, em que a gente tem esse mapa de representação de todos os estados. Além dos estados, a gente tem as capitais e a gente também tem a parte de hidrografia, né? Bem, aqui por meio, se eu pegar uma régua e medir aqui a dimensão em centímetros ou em milímetros, aqui eu tenho que essa dimensão vai corresponder a 1.160 quilômetros, tá? Então, regrinha de 3, né, ali medindo, vi que deu 4,1 centímetros, a gente consegue calcular a escala. Aí, aproximadamente 1 para 30 milhões. É uma escala bastante pequena, tá? Eu tenho que representar meus objetos 30 milhões de vezes, eu tenho que reduzir 30 milhões de vezes para que seja possível representar, né, naquele determinado tamanho, tá? Bem, então se a gente pegar Campo Grande, a mancha urbana de Campo Grande, eu teria um tamanho de representação que é de 20 por 20 quilômetros, de 0,66 milímetros, menos do que 1 milímetro, tá? Então, o Campo Grande, nesse caso específico, seria representado por um ponto, né, em virtude do seu tamanho, trabalhando com essa escala. Já quando a gente vai a nível de estado, que é 800 por 800 quilômetros, mais ou menos, aqui em Mato Grosso do Sul, já teria um tamanho de representação de próximo de 3 centímetros, 2,66 centímetros. Isso já é um tamanho adequado para representar por polígono, né? Uma distância... Pode falar. No caso, esse 30 milhões, ele está em milímetros também? Isso. A escala, na verdade, vou tomar um pouquinho aqui. A escala é desenho sobre desão, é o tamanho no papel dividido pelo tamanho no terreno, tá? Que é 4,1 centímetros, eu coloco as duas medidas em milímetros, tá? Então, 4,1 centímetros dá 41 milímetros, certo? E quando a gente vai 1.160 quilômetros, coloco mais 3 casas para ir para metros e mais 3 casas para ir para milímetros. Então, quando eu pego 41 dividido aqui por 1.100, bastante... 1.160.000 milímetros, eu também corto, deixa eu pegar aqui um minutinho aqui, gente, só. Eu acabo cortando também 1 milímetro. Tá? Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, eu acabo cortando esse milímetro com esse milímetro aqui. Faço um dividido pelo outro. Então, a escala é 1 para 30 milhões, ela não tem dimensão, né? Ela não é em milímetros, né? O que essa escala quer dizer o quê? Que eu estou representando, por exemplo, em 1 metro, se eu pegar um papel de 1 metro, por exemplo, eu estou representando 30 milhões de metros, tá? Que seria correspondente a 30 mil quilômetros, tá? Então, essa noção é como se eu reduzisse a minha realidade em 30 milhões. Na verdade, professor, é o tamanho original diminuído 30 milhões de vezes. Exatamente. Então, se eu pegar, é exatamente isso daí. Eu reduzi 30 milhões de vezes esse tamanho original para que fosse representado
E aí, quando a gente fala dessas dimensões, vamos imaginar, se eu pegar 20 quilômetros e reduzir 30 milhões de vezes, o que vai acontecer? Tem um tamanho de representação de menor do que 1 milímetro, porque eu peguei 20 quilômetros e reduzi 30 milhões de vezes, né? De modo similar, quando eu pego a nível de estado, pegar 800 quilômetros e reduzir 30 milhões de vezes, eu vou ter uma representação próximo de 2,6 centímetros, tá? A escala, ela é adimensional, né? Eu falo 1 por 30 milhões, né? Ela não tem dimensão, tá? Isso aí é só para a gente poder passar ela para o papel, para representar, para a gente poder ver, né? No Exatamente. papel. Exatamente. Perfeito. Bem, e aqui a gente peguei um exemplo também do Rio Paraná, em que a gente pegou um trecho aqui de 350 quilômetros de rio, e aí, em um determinado lugar aqui, esse rio tem uma largura de 10 quilômetros. Bem, fazendo os cálculos aqui, da mesma forma, o comprimento desse rio vai ser, você vê, gente, quantos quilômetros que eu falei? 350 quilômetros. 350 quilômetros nessa escala vai ser representado por 1,7 centímetros, porque eu reduzi os 350 quilômetros 30 milhões de vezes, tá bom? E aí quando eu pego 10 quilômetros, que é de largura, vai dar 0,3 milímetros. Então, por isso que o rio, nessa escala, vai ser representado por uma linha. Embora, dê uma olhada aqui, concorda comigo que nessa escala de visualização do Google Earth aqui, eu poderia muito bem desenhar esse rio como um polígono? Uma figura, sim, senhor. Né? Eu consigo perceber, né? E se eu pegar isso daí, eu vou dando menos 1, o que vai acontecer? Esse polígono ele vai se tornando uma linha mesmo, né? Eu acho que eu fiz isso na aula para vocês, não fiz? No Google Earth, alguma coisa assim? Fez no vídeo, professor, na videoaula. Isso, a gente vai esquecendo o que faz. Mas vocês conseguem ter noção, né? Medindo que eu vou dando menos 1, isso daí vai ficando menorzinho, esse rio, e vai... Esse é algo que a gente percebe como uma área, um polígono, ele vai se tornando uma linha, né? Então, por isso da representação, na escala 1 para 30 milhões, ele vai ser representado por uma linha. Tá? Então, nesse exemplo, Campo Grande, ponto, estado do Mato Grosso do Sul como área e o rio como uma linha. Eu acho que não de qualquer forma, né? Mas tem esse exemplo aqui de representação. Tá? Tudo isso em virtude da escala. Bem, pessoal, o que eu queria assim, deixar claro para vocês é que, dependendo da escala que eu vou gerar o mapa, o exemplo do rio mesmo, né, ele pode ser representado por um polígono também. De modo similar, uma estrada poderia representar uma estrada, uma rodovia, por um polígono também, né, dependendo da escala que eu estou trabalhando. Mesma coisa a rua. Poderia também ser representado por um polígono ou por uma linha, tá? Bem, pessoal, alguma dúvida com relação a essa aula? Conseguiram entender? Professor, deixa eu falar. A atividade 2. Tá aqui. A escala é o desenho sobre o desão. Entendeu? Tá. Eu não entendi. Essa escala de 1 por 30 milhões, ela é padrão ou foi o senhor que optou em utilizá-la? O senhor bateu muito nesse exemplo durante a videoaula e eu confesso que eu não entendi se esse é um padrão, um código internacional, alguma coisa uniforme, ou foi o que o senhor quis,
E aí eu já vou antecipar uma pergunta que eu tenho certeza que vai ser objeto de aula futura. A escala do meu mapa sou eu que faço ou eu tenho que seguir uma obrigatoriedade? Enfim, é isso. Perfeito. Vamos lá, Fernando. Na cartografia, a cartografia é aquela básica que a gente viu no semestre passado, eu tenho uma obrigatoriedade. Então, tem escala 1 para 1 milhão, 1 para 500 mil, 1 para 250 mil, 1 para 100 mil, 1 para 50 mil, 1 para 25 mil. Então, eu tenho um padrão. Tá? Quando a gente vai para a cartografia temática, já não tem esse padrão. Entendeu? É bem diferente. Então, não. Esse daqui foi um exemplo em virtude de um mapa que eu peguei na internet, e aí eu só fiz esse cálculo da escala ali só para exemplificar para vocês, tá? Mas essa escala poderia ser qualquer uma, e também, quando você vai gerar o seu mapa temático, você pode definir a escala que for mais adequada. Por quê? Quando você vai gerar um mapa no QGIS, a primeira coisa que ele vai perguntar para você, por exemplo, vou abrir aqui um compositor de impressão. Até porque, vamos supor, num A4, que fazer um atlas, tipo, vai ter um tamanho para o Brasil, um tamanho para o Mato Grosso do Sul, um tamanho para a Europa. Exatamente. Ok. Aqui, ó, pessoal, é uma pena não tá... não tinha nenhum mapa ali desenhado nem nada. Mas quando a gente coloca o mapa, a gente define isso daí, tá? Não tem um mapa de referência para eu carregar aqui e mostrar para vocês a questão da escala. Mas a gente define, ao trazer aqui, a gente define o tamanho do papel, se é A4, A3, A2, e a gente vai... Deixa eu pegar algum... Pessoal, licença aqui, eu acho que senão vai ficar incompleta a aula. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. E eu não sei se foi o senhor que falou, se veio alguma notícia de algum veterano, eu tenho sempre ressalva com o que os veteranos falam, eu prefiro ter minha própria opinião. A cartografia temática ela é muito mais divertida, muito mais, como é que chama? Apaixonante do que a cartografia. Tá? Pois é. Agora a gente vai fazendo os mapas, né? Só que se não tiver a base da cartografia... Perfeito, sim senhor, tranquilo. O seu mapa vai acabar. Mas eu concordo, cara. É muito mais legal e você vê o resultado, né? Pois é. Eu passei para vocês uma lista de videozinhos lá do QGIS, né? Eu passei uma lista de vídeos. Lembra na primeira aula? A gente precisa retomar. O senhor fez referência, mas eu acho que não passou, não. Não passei? Eu tinha a impressão que eu tinha passado na primeira aula. Tá abrindo aqui o QGIS, um minutinho só. Começa a travar o negócio. Achei que eu tinha passado em forma de link para vocês. Tá abrindo aqui o QGIS. Algum colega recebeu, viu? Fábio? Alguém? Eu vou buscar, eu acho que foi bem no dia da primeira aula, eu passei para vocês um link do Google Docs, em que eu vou passando as atividades certinho. Tá carregando aqui também devagar. Tô vendo aqui no celular, tá? Mas aí eu dou passo a passo aí das aulas que eu considero para começar a fazer mapa, sabe? Eu acho que é uma coisa que já dá para vocês começarem a... E aí tem o Lucas e a Nayara e eu para ir tirando dúvida de vocês, né?
Ah, passei sim, ó. Vou encaminhar para vocês de novo, tá? Lá no. Passei o link para vocês, tá? Agora no grupo da. Só para vocês lembrarem. Só vou criar um compositor de impressão aqui, vou chamar teste. Vou adicionar um novo mapa. Tá, aqui é toda a mancha urbana de Campo Grande. Vocês estão vendo aqui? Tá tranquilo? Pessoal, vocês estão vendo o QGIS? Tá conseguindo enxergar? Fernando, Fábio, vocês estão vendo, né? Tá. Então aqui tem um mapa em que Sim, senhor. no próprio QGIS, gente, esse negócio não ajuda, não tá querendo ajudar muito não. Vamos lá, mapa, e aí eu vou aqui no layout, tá? Então, pessoal, por exemplo, ó, dá uma olhada aqui na escala, tá 1 para 145 mil, certo? Vou colocar 00 aqui certinho, tá? Então, se eu pegar, ao invés de reduzir 145 mil vezes, se eu reduzir 160 mil vezes, esse negócio vai ficar um pouquinho menor, não vai? É o que a gente espera, pelo menos, né? É como se fosse a altitude, né, professor? Ele vai afastando, né? Exatamente. Conforme a escala. Olha lá, quando eu vou dar menos 1, 200 mil, estão percebendo que reduziu? Mais? Coloca um número pequeno, professor, tipo 20 mil, 10 mil, para Tá, aí a gente vai estourando a aumentar. tela. Isso, beleza. Eu vou colocar 80 mil primeiro. Conseguiram entender? Ok, era isso. Tá? Então, se eu pegar ainda e colocar 60, vai aproximar ainda mais. Tá? Então, tem a ver com a questão da escala, né? Vai fugindo, vai sumindo algumas telas, mas enfim, essa questão de escala que eu queria mais mostrar para vocês, tá? Que visão, painéis, composição. Ah, aqui que eu queria mostrar, não estava achando. Estou vendo aqui o tamanho da página, A4, mas eu poderia definir qualquer tipo. Isso vai impactar se eu pegar uma A3, que é um pouco maior. Vocês perceberam? A3? Sim. A3 é como se fosse duas A4, tá? Se eu pegar a A3 ao invés de paisagem, eu retrato, ela vai ficar desse jeito, certo? Aqui eu dupliquei, é como se fossem duas A4. Aqui, uma A4 e outra A4 embaixo. Então aqui tem a possibilidade de eu trabalhar com escalas diferentes, né? E representar de forma diferente. Tá? E isso tem impacto na escala também, vocês concordam comigo? Se pegar ao invés de um A4, um A3, eu pegar um A2, aí aumentou tanto para baixo quanto aumentou bastante para baixo e aumentou para o lado também. E aí eu não preciso trabalhar com essa, não preciso trabalhar com essa escala específica, né? Aí eu já consigo aumentar um pouco mais meu mapa. Aí vocês lembram lá, pessoal, aqui
Vamos pegar, por exemplo, 1 para 80 mil, que naquele momento já tinha estourado a tela. Agora já está um pouco melhor. Se eu pegar, além disso, ainda jogar aqui para baixo um pouco, dar um pouquinho mais de espaço, eu posso modificar aqui, puxar um pouquinho para baixo, nem tanto. Vou puxar mais para baixo aqui. Quero dizer para vocês que 1 para 80 mil, já nesse papel A2, por exemplo, ele já acaba sendo adequado. Para representar escala 1 para 80 mil. Estou vendo aqui? Dá para a gente colocar todo o mapa aqui. Diferente se fosse no papel A4, né? No A4 eu já não conseguiria fazer essa representação dessa forma. Tá? Ficou claro, pessoal? Sim, prof. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Então, eu entrei um pouquinho atrasada, professor. Eu não vi o início da aula. Como é que eu posso rever? Está sendo gravado, Rosângela. Depois vai ser disponibilizado para vocês, tá bom? Ok, obrigada. Até amanhã a gente tá no canal e eu compartilho com vocês. Pessoal, então essa noção de escala e de representação, forma de representação em escala, tranquilo? Sim. Tá. E a gente vai para a aula que a professora Ana ela gravou para a gente. A professora Ana ela é muito mais... ela fez doutorado em cartografia temática. Ela é muito, muito boa. É uma grande parceira. Tanto sou eu, em geral, os meus grupos, o grupo aqui da UFMS e da ONUOeste, que ela coordena, que compartilha os grupos lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, a professora Ana, ela falou sobre comunicação cartográfica. Até a questão que ficou para vocês foi, de uma forma geral, o que vocês entenderam sobre essa aula, né, de comunicação cartográfica. Ela é uma aula um pouco mais teórica, que trata de algumas teorias que dão embasamento para aquilo que a gente vai ver ao longo de toda a disciplina, tá? E nessa aula ela vai desde de definições mais amplas de comunicação, até a gente chegar na parte de comunicação cartográfica, né? Aqui a comunicação entre pessoas, né? Uso de signo para essa finalidade, né? Aqui ela também discute a questão de referente, significado, significante. O referente seria o nosso objeto, o significado é a imagem que a gente cria daquele determinado objeto, e por fim o significante seria como que a gente vai representar aquele objeto com base nessa imagem que a gente criou desse objeto, tá? E ela foi tratando aí de uma forma bem didática, né, para vocês. Aqui ela trouxe a questão de, lógico, uma comunicação ela ser efetiva, você, de certa forma, você tem que ter um conhecimento, né, para o usuário. Então, se eu olho um mapa desse, eu choro, né, falo, o que é isso, né, a gente não vai absorver conhecimento e a gente não vai entender, não vai saber o que tem em cada lugar aqui, porque não é uma linguagem que a gente compreende, né. Então, é diferente aqui de uma representação de uma árvore aqui, né? E aqui é uma outra forma de representar. Mesma coisa, o car aqui é em inglês, né? Nem todo mundo. Aí, quando você olha aqui em japonês, é pior ainda, né? Então,
Mas para a comunicação ser efetiva, a gente tem a realidade de quem faz o mapa, tem que ter uma sobreposição da realidade de quem fez o mapa para aquele que vai usar o mapa, né? Se não tiver essa sobreposição, aí complica, né? Então, esse daqui é um exemplo e essa comunicação ela não vai ser efetiva. Então, a gente tem a comunicação de uma forma mais geral, a comunicação visual, e a gente também tem a comunicação cartográfica, que ela trata de aspecto visual e espacial, então seria visoespacial, tá? E aqui são as teorias da comunicação cartográfica, que passa desde a primeira teoria, que é a teoria da informação, em que aqui a gente tem basicamente tem a fonte e o destino, não tem nenhuma retroalimentação nesse processo, né? Então eu tenho imaginar é o cartógrafo, o geógrafo que faz o mapa e aí o usuário recebe esse mapa, né? Ninguém está preocupado aí com a realidade de quem está fazendo, daquele que vai usar o mapa, né? Então a gente vai percebendo esses avanços. Que foi um exemplo da questão que ela falou, da questão dos ruídos, né? Então esse é um mapa de Paris em que é difícil da gente distinguir mapa turístico, né? Ele mais ressalta os quarteirões do que os pontos turísticos, né? Vocês concordam comigo? Só o Rio Sena, professor. Pois é. Agora, até a Torre Eiffel foi difícil de enxergar aqui nesse mapa, né? E ela trouxe outro exemplo que fica mais claro isso daí, né? Vocês percebem a diferença, né, gente? É uma coisa bobinha. Com certeza. Professor. Claro. Então nós vamos ter mais vídeos com essa professora dando aula, porque eu gostei muito da aula dela também. Ixi, não gostou muito da minha aula, né? Tudo bem. Não, eu gosto da sua aula, mas ela explica muito bem também. Essa professora é excelente. Eu vou pedir algumas aulas assim para ela. Inclusive uma de layout ela já gravou. Aí dá uma folga para mim, né? Mas ela é muito boa. Assim, ela tem uma maneira. Ela tem uma maneira diferente, né, de explicar. Eu gostei muito da maneira que explica. Ela é boa mesmo. É especialista nisso. Não tô falando que a sua aula é ruim, tá, professora? A sua aula é muito boa. Entendi, mas fica tranquilo, relaxa. É que eu não ia perder a oportunidade, né? Mas não tenha dúvida. Anota o nome dela, professor. Anota o nome dela. Oi? Anota o nome dela. Não, vixe, tá tranquilo, gente. Já assisti a aula, já respondi lá. Tá ótimo. A Ana é uma excelente profissional, como eu disse para vocês, mesmo dentro da cartografia a gente tem especialidades, né? Meu doutorado não foi em cartografia temática, embora eu goste bastante. No final a gente sempre gera um mapa, né? Igual eu mostrei para vocês o mapa de localização, fui eu que fiz, né? Então, tem especialistas, né? Por exemplo, meu doutorado é mais eu trabalho mais com imagem, né? Meu forte é trabalhar com imagem. Então, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho agora da questão dos incêndios, né? Estão acontecendo aí no estado. Esse é o meu forte de pesquisa, né? E a Ana, no doutorado dela, ela trabalhou com a parte de cartografia temática, então ela já é especialista, só que hoje ela trabalha pesquisa na parte de imagem também junto comigo, então ela é uma parceira nesse sentido. Mas ela é excepcional, né? Uma amigona, ela é formada comigo, inclusive, na graduação, e fez mestrado e doutorado junto. E aí ela trouxe depois, né, então a gente falou previamente da teoria da informação, depois ela já vai para a segunda teoria, seria da comunicação da informação cartográfica, que ela menciona o Colac. Aí, que é algo um pouco mais completo, em que a gente tem a realidade de quem faz o mapa, o cartógrafo, o geógrafo, a gente tem a realidade do usuário,
que vai pegar aquele mapa, vai usar aquele mapa. Então tem que ter essa sobreposição. Vocês percebem aqui essa área interna aqui? Seria a sobreposição. Então, se não tiver essa sobreposição, a pessoa vai fazer uma coisa e o outro não vai absorver nenhum tipo de conhecimento, porque não tem sobreposição de conhecimento, de realidades, né? E aí, acho que a professora Ana explicou aqui muito bem, né? Todo esse processo que vai aqui, chega aqui até gerar o mapa, né? Que vai desde o 1 até o 4. O 1, que seria as observações selecionadas visando a criação da informação, o efeito dessa informação, a transformação intelectual e a concretização dessa informação por meio do mapa. E depois a gente vai do 5 até o 7, em que está relacionado com o usuário, que seria inicialmente o efeito dessa informação, a questão da informação compreendida e a obtenção do novo conhecimento. É interessante isso, que você tem que ter uma sobreposição de conhecimentos, de realidades, mas aquele mapa, a ideia daquele mapa, você está fazendo ele para que, de certa forma, outra pessoa obtenha um conhecimento diferente, né? Você faz o mapa por um propósito, né? Para conhecer as regiões do Brasil, todos aqui já conhecem, né? Mas quem não conhece? Então, o mapa tem aquele propósito. Então, eu gero um mapa com essa finalidade, para outra pessoa obter o conhecimento. Então, no final, pessoal, a gente gera um mapa para outra pessoa obter um conhecimento novo. Tá? É basicamente isso daí. Isso vai... Seria isso, para alguém consumir, para alguém poder utilizar, especialmente aquilo que o senhor falou, uma pessoa que desconhece. Eu cheguei em Paris, não conheço Paris, eu preciso do mapa para ir na Torre Eiffel. Exatamente. Mas é que eu falo, aí não dá para a gente representar usando, por exemplo, outra língua, né? Se a gente pegar o exemplo lá do japonês, né? Se eu coloco aquela forma de representação, a realidade é muito diferente. Embora eu perceba, aqui é uma rua, aqui é uma quadra, a gente já tem uma noção que tem uma sobreposição, mas mesmo essa sobreposição, para aquele tipo de mapa, ela não é suficiente. Vocês concordam comigo? Sim. É interessante, prof, porque na aula ela fala bastante, em vários momentos ela fala que a primeira pergunta que a gente deve se fazer é para quem que a gente está fazendo aquilo, né? Exatamente. E qual linguagem a gente vai usar para aquilo. Uma aula bem interessante de projeto cartográfico, uma aula que vocês vão ter ainda, imaginar a questão do projeto de uma casa mesmo, né? Imaginar que o mapa, para você fazer, você tem que fazer um projeto, da mesma coisa uma casa, você vai fazer um projeto, depois você vai executar esse projeto, consequentemente vai ter a casa lá bem feita ou mal feita, né? Então, você também tem um projeto cartográfico que a gente faz baseado em teorias. A gente faz esse projeto, depois a gente executa, gera um mapa, e esse mapa ele tem sempre uma finalidade, né? Tem um público, né? Para quem que a gente quer atingir. Então, por exemplo, se você quer gerar um mapa para públicos específicos, você tem que estar atento para quem que vocês querem gerar. Até porque esse processo, pessoal, em geral, ele tem um processo de retroalimentação. Então, quando você gera um mapa, você entrega para o cliente ele vai dar um retorno para vocês e vocês vão melhorar esse mapa com base naquilo que ele espera, tá? E aí vem a parte de teoria cognitiva, em que no final gera um mapa para que se obtenha um conhecimento. Então, tem que estar atento no final como que as pessoas obtêm conhecimento. Então, eu tenho que saber disso daí para... no final, assim, tem muita coisa, gente, dentro da cartografia temática. A gente não vai entrar a fundo em teorias cognitivas, nem nada. Mas tudo isso é utilizado com base na nossa própria experiência, sabe? Eu falo que a cartografia temática, muitas vezes, eu venho dessa disciplina, eu falo, mas muita coisa, não digo bom senso, né? Mas
poxa, quando a gente quer representar uma questão de ordem, parece que é bom senso usar uma cor clara até uma cor escura, não é? Não é muito simples, gente. Mas eu precisei estar aqui e falar isso para vocês entenderem isso daí. Então, eu vejo que a cartografia temática é muito legal nesse sentido, né? Muita coisa fala, nossa, é óbvio, né? É óbvio que algumas cores são utilizadas em alguns momentos porque prendem mais a atenção, né? Chamam mais a atenção. Então, é uma disciplina muito óbvia, né? Mas eu acho essencial. Tá? E, por fim, a teoria do Jacques Bertrand, de semiologia gráfica, que vai culminar depois com as variáveis visuais. Vai terminar depois com a parte de variáveis visuais, tá? A teoria do Jacques Bertrand, ela é baseada na semiologia. Quando eu falo semiologia gráfica, tem relação com a professora Ana coloca muito bem a questão da gramática, né, dos mapas, né? Então, a gente tem que seguir, de certa forma, essa questão gramatical, né? Ela é uma teoria da comunicação, ela é monossêmica, porque ela não tem vários significados. Quando você faz um mapa, você não pode gerar um mapa e aquilo gere uma informação dúbia, né? Uma informação, ela tem que ser única, né? E tem um único significado. Então, por isso que veio monossêmica e não polissêmica, né? Não pode ser gerado e gerar múltiplas interpretações, ok? E aí, a questão da semiologia gráfica, como gramática, né, como eu coloquei, eu dei o exemplo de comunicação polissêmica, né, que vai diferentes formas de representação aqui, o exemplo do signo, dos sinais. Oi? Você falou monossêmica, né? Isso. Apresentado de uma forma só, é para não ter dúvida, né? É aquilo e pronto. Exatamente. É a mesma coisa se eu apresento para você uma imagem, uma figura. Ela pode ter múltiplas interpretações, não pode? Por exemplo, uma pessoa está falando com a outra, ou pode não estar falando, a pessoa está olhando para o rosto da outra, está olhando, ela pode gerar uma imagem, é um exemplo de uma representação polissêmica. Isso ficou claro? Porque a imagem ela pode gerar várias interpretações daquela imagem. É diferente do mapa. O mapa ele está representando isso e ponto final. Eu não sei se isso daqui é uma rodovia e é uma rodovia, né? Esse comportamento, uma fábrica produz 2 vezes mais que a outra, então tem que representar dessa forma. Isso tem que estar na legenda, né? Então não tem espaço para múltiplas interpretações. É isso, ponto final. Tá? Embora o mapa seja uma representação e uma simplificação da realidade, mas aquilo, da forma como a gente representa, não pode gerar confusão. Conseguiram entender, gente? Sim. Prof, tem mapas que acabam por passar mais significados, tipo, tem muitos erros? Não É deveria. comum isso acontecer? Não deveria. Às vezes, a forma como é feita a representação tem um outro livro que é bastante interessante, é Como Mentir com Mapas, né? No final, todo mapa ele é uma simplificação da realidade. Então, tem diferentes formas de você negligenciar e de você simplificar algumas coisas de modo a que coisas que são diferentes se tornem iguais, por exemplo. Exemplo. Quero trabalhar não com 7 classes, eu quero trabalhar com 4 ou com 3. E aí eu posso, exemplo, 7 classes, eu tenho o ruim, eu tenho o péssimo, o ruim, ou muito ruim, o ruim, o bom,
muito bom e o ótimo, por exemplo, 6 classes. Certo? Mas aí eu posso pegar essas 6 e reduzir para 3 classes, por exemplo. Então eu vou ter o ruim, o razoável ali, e eu vou ter o ótimo. E aí o que acontece? Eu, de certa forma, eu coloquei o muito ruim junto com o ruim, né? Vocês entenderam? Eu acho que vira quase um instrumento de poder, né? É um instrumento de poder, né? Certamente, tá? Então, sempre vai ser uma simplificação, Isabela, mas dependendo se você tem dependendo do seu objetivo, você pode ali representar de uma forma diferente. Não sei se ficou claro esse exemplo, foi o que veio na minha cabeça agora. Mas a gente consegue... Ficou sim. Bem, então aqui eu acho que foi basicamente o que eu já... Não pode ser ambígua, a cartografia temática, a gente, enquanto ator, gera um mapa, e no final o nosso objetivo é transcrever 3 relações, que é diversidade, ordem e proporção. E aí, a gente vai voltar na próxima aula, a gente vai falar de variáveis visuais que são adequadas para representar essas 3 relações. A professora Ana já colocou muito bem, inclusive de proporção, quantidade, a única variável visual que é utilizada para essa finalidade é o tamanho. Então, o tamanho, eu vario o tamanho para representar a quantidade, é a única variável visual utilizada. Aqui, por exemplo, transcrever ordem, aqui tem um exemplo, que ela trabalhou com escuro, rachurado e branco, poderia trabalhar com tons de cinza, eu poderia trabalhar com cores aqui também, vocês concordam comigo? Aqui é um exemplo em que eu quero diferenciar três objetos, que eu poderia, vocês concordam comigo, trabalhar também com 3 círculos, mas trabalhar com cores diferentes? E essas cores terem pesos visuais parecidos e consequentemente, eu vou distinguindo, não vou transcrever uma noção de ordem. Vocês entenderam? Então, não só o objeto, mas a cor também eu poderia utilizar para essa finalidade. De diferenciar também. O exemplo do mapa das regiões do Brasil. Eu utilizo cores para diferenciar cada uma das regiões. Tá? Bem, aqui ela deu o exemplo da variável visual tamanho, né? Tem que ser 2 vezes o outro, enfim, é isso, e aí eu faço um objeto 2 vezes maior que o outro. É a única variável visual utilizada para representar a quantidade. E aqui ela foi dando os exemplos. E aqui um resumo que ela trouxe, que vai desde a teoria da informação, passando pela teoria da comunicação, da informação cartográfica, teoria cognitiva e, por fim, a teoria da comunicação monossêmica. Baseado o meu entendimento é que essas teorias foram se aperfeiçoando e que hoje a 4ª teoria, ela nada mais é do que uma reunião das anteriores e é a que está em uso, é isso? Exatamente. A gente faz uso da semiologia gráfica, seria a gramática para a gente gerar os mapas temáticos até hoje, só que a teoria da semiologia gráfica, ela leva em conta toda a parte de teoria cognitiva, porque no final a gente faz um mapa com base no conhecimento da parte cognitiva, e tem tudo a ver com essa parte, tanto é que quando a gente mostra o Colackney, fala do retroalimentação, realidade do usuário, realidade de quem gera o mapa, isso procede, isso até hoje, né? Tá? Então, são teorias que, de certa forma, são complementares, que dão embasamento para o que a gente faz hoje. Tá? Elas não são concorrentes, né? Na verdade, elas são complementares. Tá? E sim, quando a gente gera os mapas temáticos, a gente parte basicamente da teoria da comunicação monossêmica, que é a parte de semiologia gráfica, do grande pesquisador que é o Jacques Bertin. Bem, pessoal, aí a professora Ana já
passou para vocês, passou alguns exercícios para vocês estarem, né? E eu coloquei a perguntinha para vocês, tá? É um tema um pouco mais teórico, mas dá embasamento para aquilo que a gente vai ver posteriormente. Só ficou alguma dúvida? Enfim, comentários? Acho que tranquilo, professor, pelo menos da minha parte. As videoaulas estavam bem didáticas e o senhor complementou. Acho que vida que segue. Professor, logo a gente vai começar a executar os mapas, né? Pois é, eu passei o link para vocês da forma como eu considero quais são as atividades em que ordem fazer. E um detalhe, nós vamos ter alguma aula para explicação, assim, alguma ajuda? Sim, a gente pode marcar aulas para tirar dúvidas, e mais, assim, só que como é uma coisa, Fábio, individual, eu preferia que a pessoa tendo dúvida comunicasse a gente e a gente vai dar suporte, acho um horário comum. Por quê? Se eu chegar aqui e querer tirar dúvida de todo mundo, não vai rolar, vai ser complicado, você concorda? Então, as videoaulas, elas explicam o passo a passo que deve ser feito. Então, não faz sentido eu pegar e gravar uma aula aqui, pessoal, faz isso, faz aquilo, porque já está lá, tá? Então, já está lá, então vocês vão seguir lá o passo a passo. Tiveram problema em instalar o programa, comunica a gente, tá? Podem mandar mensagem para mim, né? Eu vou pedir suporte para o Lucas e para a Nayara, e a gente vai tentar solucionar as dúvidas. Professor, deu problema aqui na hora que eu vou fazer isso, eu não consigo. E aí a gente vai tentar resolver isso daí, tá? Aí vai ter que ser meio individual, tá, Fábio? Não vai dar para ser coletivo. Coletivo vai ser a parte teórica só mesmo, tá? Ok, professor. Ô, prof, então, no caso, a gente já pode começar a ir vendo e instalando as coisas, tudo. Exatamente. E lá, se vocês observarem lá, eu já coloco o link, se ficarem no link que eu mandei para vocês agora, vai lá, aula 1, é a apresentação, eu já tenho o link do vídeo já. Aula 2, delimitação diária no Google Earth, importação no QGIS, tem um link. Conhecendo o QGIS, gerando o mapa de regiões do Brasil, já tem todo, vocês já podem fazer, ó. São 6 aulas já colocadas lá para vocês. Tá? E aí, tendo dúvidas, isso não é obrigatório, não é atividade obrigatória, mas é importante. Tá? Tá bom, gente? Eu digo isso, professor, porque nós já temos algumas coisas para fazer de tópicos de Campo Grande. Fazer de mapa? Sim. Pois é. Aproveitem, já façam como atividade da disciplina aqui. Já aproveita a disciplina para... Aí vocês podem tirar dúvida comigo. É um mapa diferente, professor, como que eu faço para ter esse dado? Então, me procurem, né? Só não deixa para a última hora, tá, gente? Procura com alguma antecedência, tá? Foi legal, professor. Eu e o Fábio estamos fazendo a disciplina e não fazemos parte dos mesmos grupos. E a professora separou os alunos no primeiro ano, dada a inexperiência, o conhecimento menos complexo da geografia, né? E foi a primeira coisa também que eu abordei do lado de cá, foi isso aí, da cartografia temática, você poder brincar com os mapas, entendeu? Com esse produto final que vai ser apresentado, entendeu? Pois é, mas peguem, pessoal, aí tá a lista, é que assim, não dá para cobrar de todo mundo, que nem todo mundo tem acesso, né, e tem a possibilidade, às vezes tem gente que só tem o celular, então assim, não dá para eu cobrar de vocês como trabalho final, nem nada, mas assim, quem tiver a possibilidade é bom. São softwares livres, tá? Então não paga nada, não é tão pesado de instalar, não vai consumir muito espaço do computador, e eu acho bem interessante, tá? Tá o link para vocês no grupo.
Beleza, prof. Tudo certo. Só vou parar a gravação aqui, tá bom? Pode parar? Pode, professor. Aí.